chamo Thomas, serei o professor de vocês durante esse semestre. Como eu falei, eu sou recém-concursado, então até 20 dias atrás eu era aluno e agora me tornei professor. Mas eu espero que seja legal. Meu nome é assim estranho mesmo, com 2 M's e com H. Todo mundo sempre erra, mas enfim. Esse é meu e-mail. Vocês podem entrar em contato depois. Mas quem eu sou, né? Antes de começar a disciplina, é importante conhecer o professor e saber quem ele é. Primeiramente, eu tenho 31 anos de idade, me formei agora há pouco em Engenharia Elétrica e Computação, aqui pela própria UFRN, mas antes disso, eu não sou de computação. Como eu posso dizer, minha graduação e meu mestrado foi em Engenharia Elétrica. Então, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente do pessoal de TI, e é normal porque não é minha área de fato. Eu trabalhei muito na parte de controle e automação, na parte de engenharia elétrica, durante a graduação. Durante o mestrado também, mas meu mestrado foi em sistemas eletrônicos e automação. Já o meu doutoramento foi em engenharia elétrica e computação. E eu fiz parte desse doutoramento na Universidade de Engenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É meio estranho, lá em Portugal. Aqui sou eu. Já sim, obrigado. Aqui sou eu. Aqui também foi meu primeiro congresso internacional, onde eu tive que apresentar inglês no meio de uma plateia dentro de um quartel do exército italiano. Imagine a pressão, tava todo mundo lá fardado, eu lá, meu Deus, falando meu Joel Santana, mas deu para sobreviver. E aqui foi durante minha graduação, eu fui o orador da turma. Formou-se pouquíssimos pingados, eu acho que na minha formatura só tinha eu e mais 2. Então, a turma começou com 35, eu acho que um pouco mais da metade desistiu, e o resto que perseverou está por aí no meio do mundo. Então, tenho vários amigos que estudaram comigo, uns se tornaram professores também, mas a grande maioria foi para o exterior, trabalhar no exterior. E eu fiz parte, como eu disse, né, fiz meu doutoramento, morei 6 meses em Portugal o ano passado, no final de 2024 para 2025, lá eu trabalhava mais na parte de cidades inteligentes e sistemas embarcados. E minha linha de pesquisa atual, eu tenho trabalhado muito com machine learning em sistemas embarcados, que é pegar os algoritmos de machine learning e comprimir eles ao ponto de eu consiga colocar em um Arduino. Imagine, sei lá, vocês já ouviram falar sobre redes convolucionais, séries temporais, essas coisas, detecção de padrão, tipo chat GPT. Todo mundo já usou o chat GPT. Meu doutoramento foi criar um chat GPT para sistemas embarcados, rodar no AESP32. O mesmo chat, com conhecimento reduzido, é claro, rodando no AESP32. Então, é minha linha de pesquisa. Além disso, durante toda a minha graduação e mestrado, eu trabalhei formalmente, e doutorado também, eu trabalhei formalmente. Então, eu estava até treinando onda, né? Tipo, quem só estuda não trabalha, né? E muito pelo contrário. Eu tinha 2 empregos, tipo o Julius, meu marido tem 3 empregos, né? Na verdade, eu tinha 2 empregos. Né? Eu era estudante, bolsista de pesquisa durante o mestrado e o doutorado, principalmente o doutorado, e também trabalhava formalmente em indústria. Então, eu trabalhei 9 meses como trainee em engenharia elétrica. Basicamente, um trainee, quando vai para uma fábrica, ele faz tudo. Ele vai desde a expedição ao RH, a manutenção mecânica, o pessoal da limpeza. Então, você precisa aprender tudo de uma fábrica. Então, eu tive essa oportunidade de passar por todos os setores, inclusive o jurídico, tinha nada a ver lá no escritório, aprendendo como é que faz um contrato, essas coisas. Mas foi muito importante. Também, antes disso, eu tive uma empresa, uma startup. Foi meio no meio da pandemia, não foi uma experiência muito feliz que acabou falindo. Mas era uma startup de IoT que dava soluções para a detecção de vazamentos em sistemas de bombeamento de água. Após eu sair da Norfil, né, onde eu trabalhava, era uma indústria têxtil que fazia fios de algodão, eu vim
eu terminei meu mestrado, eu saí para terminar meu mestrado, e 3 meses depois eu ingressei, aqui já era o finalzinho de 2020, e no comecinho de 2021 eu ingressei na Process para desenvolver um projeto de inteligência artificial para a indústria de papel e celulose. Então era algo que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu tive que aprender como o processo de papel e celulose é feito. Ou seja, desde o recolhimento lá da madeira, quantos anos tem que plantar um pinus ou um eucalipto para fazer um papel, até sair um papel final e expedir. Então, eu vim trabalhar aqui mais na parte de otimização com programação. Eles colocaram esse nome bonito, é analista de tecnologias operacionais. Na verdade, esse tecnologias operacionais, ele é um braço que liga a parte de tecnologia da informação, de TI, com a parte de tecnologia da automação, que é o TA, que seria aquelas pessoas que realmente trabalham no chão de fábrica, ajustando os sensores, fazendo as lógicas de programação, que eu posso dizer assim, a gente chama de chão de fábrica mesmo. E já o pessoal de TI trabalha na parte de TI mesmo, na parte de redes, na parte do próprio sistema de gerenciamento. E eu fazia a ponta entre os dois. Então, eu pegava os dados da automação, levava para o pessoal de TI já tratado para fazer predição de quanto de emissão de carbono os fornos de queima estavam gerando. Porque aqui é algo bem interessante, principalmente vocês, futuramente, se pretendem trabalhar com algo específico. O nosso conhecimento técnico ele é muito bom para resolver os problemas de outras áreas. De outras áreas. E isso nos faz ter que aprender outras áreas. Então, você só se torna muito bom em algo quando você conhece além da coisa técnica, você conhece o que você está resolvendo. Por exemplo, se você vai trabalhar na área da saúde, sei lá, com cardiologia, você só consegue propor boas soluções de TI na cardiologia se você conhecer bem a cardiologia, porque você consegue ligar um assunto ao outro. E ter esse tipo de experiência é muito legal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de estagiar, mesmo que de graças, façam isso em outras áreas, porque é muito importante, porque você começa a correlacionar setores que no primeiro momento você achava que não tinha nada a ver e tem tudo a ver. Isso é muito bom. Então, eu tinha sempre para mim assim, antes de me tornar professor, eu precisaria trabalhar para conseguir chegar aqui e dar uma visão um pouco diferente para vocês. Então, foi a minha meta de vida, ainda bem que eu consegui, né? Entre trancos e barrancos. Então, isso aqui é a imagem de uma máquina de papel, é a máquina de papel mais automatizada do mundo. Eu pude participar do processo de start dela, que é o momento de partida, quando realmente sai a primeira folha de papel. Os rolos de papel dela, ela parece um navio. O galpão dela é 300 metros por 800 metros. E ela tem 5 andares de altura. É muito grande. Aqui não dá para ver o final dela, que é só o comecinho. E, em média, ela produz rolos de papel de 15 toneladas, com 9 metros de comprimento, assim. É muito, muito grande. Muito grande. Então, é uma experiência legal, porque você aprende não só as coisas técnicas, né? Mas você aprende a se relacionar com as pessoas, liderar. Não só quando você está no meio, você precisa lidar com seus superiores, mas também com pessoas que estão abaixo de você, para que aquelas pessoas façam aquilo que você precisa. Isso é a parte mais difícil, porque você precisa convencer as pessoas, né, do que o que você está fazendo realmente tem algum tipo de importância. E isso é a parte mais complicada de qualquer profissão, é lidar com as pessoas. A parte técnica, o computador é besteira, você consegue aprender. Mas lidar com as pessoas, isso é bem complicado. Sim, agora vamos para o nosso conteúdo programático. Pode falar. Sim, eu esqueci de falar. Eu não sou do Rio Grande do Norte, eu sou paraibano, eu sou de João Pessoa. Você é de lá? De Patos. Não é muito perto não. São uns 220 quilômetros de onde eu moro. Eu sou natural de João Pessoa, Paraíba. Sempre morei lá. Sempre morei lá não, vivi morando em vários cantos do Brasil. Mas a maior parte do tempo eu passei em João Pessoa. Com a empresa que eu trabalhava antes, né, a última, né, eu precisava ir
visitar muitas fábricas em vários lugares. Então, eu morei um tempo em Porto Alegre, quando teve aquela enchente, que inundou tudo. Tipo, eu saí 15 dias depois que teve aquilo. Ou 15 dias antes de ter aquilo. Foi muita sorte. Mas eu saí 15 dias antes de ter aquilo tudo. Eu morei um pouco em São Paulo, na capital, em Sorocaba, que é o interior de São Paulo, Paraná, passei um tempo no Paraná. Vivia indo para o Paraná, para falar a verdade. Que era um dos maiores clientes da gente, estava lá no Paraná. Mas também fiz projetos online para Portugal, para o pessoal da Finlândia. Então, Noruega também. E você já começa a perceber que o inglês é fundamental aqui, né? É um divisor de águas. Tinha muita gente boa tecnicamente que não falava inglês. Às vezes precisaria juntar tipo, uma pessoa que fala inglês e a pessoa que era muito boa técnica para conseguir fazer as coisas. Então, é fundamental pelo menos saber o inglês técnico, assim, não só o verbo to be, né? Mas conseguir explicar o que você está fazendo, não precisa ser fluente, um nativo, mas você conseguir explicar o que você está fazendo e o que gostaria que a outra pessoa fizesse é interessante. É igual uma cena engraçada, eu tava com um cara, ele tá fazendo a manutenção, aí ele queria que eu explicasse pro gringo que ele apertou a contraporca. Mas como é que fala contraporca em inglês? Eu disse, bicho, pelo amor de Deus, tu acha que eu vou explicar o que é contraporca em inglês? Não tem como. Vai lá e aponta, diz que tá ok, vida que segue, ele vai entender o que você fez. Enfim, o nosso conteúdo programático da disciplina estrutura básica do computador. Então, basicamente, hoje o que a gente vai ver é a parte de história do computador, como surgiu, como foi construído e tudo mais. A unidade central de processamento, que é a famosa CPU, quais são as estruturas de barramento, no caso, barramento de dados, conjuntos de instrução, os tipos e os formatos, como é feito esse endereçamento, a estrutura de funcionamento da CPU, o pipeline, paralelismo e nível de instrução. Isso aqui é muito importante quando se vai trabalhar com computação de alto desempenho. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de treinar um modelo de machine learning ou fazer uma aplicação sem paralelizar. E botar lá e ter lá um mês, 30 dias, sei lá, 20 dias de execução daquele software. Imagina, você precisa escrever um artigo, ou fazer um programa, ou entregar um cliente um produto. Você vai ligar para ele, ó, sinto muito, eu vou preciso passar 30 dias esperando aqui. O que acha que ele vai dizer para você? Então, fazer esse paralelismo é muito importante, não só para a questão de modelos de machine learning, mas também para sistemas de alto desempenho, quando você tem uma sobrecarga de usuários. Então, você tem vários usuários acessando aquele sistema ao mesmo tempo, ele precisa fazer aquele processamento. Então, se você não tem um paralelismo ou uma otimização ali no seu sistema, né, a nível de hardware e de software, né, acaba sendo muito truncado e isso vai gerar problema no futuro. Talvez não para as nossas aplicações aqui do cotidiano, você não vai ter seu usuário. Pode falar. Exatamente. Você pode dividir processos, pode dividir os dados, pode dividir as memórias, como elas vão ser acessadas. Aí com isso vem um monte de problema. É uma solução que traz um monte de problema que você precisa resolver. Por exemplo, se você divide vários processos, você precisa garantir. Olá, bom dia. Pode ficar à vontade. Olá, bom dia. Você precisa dividir vários processos e você precisa garantir que a informação que esses processos estão tratando estão sincronizadas entre eles. Por exemplo, não adianta eu estar fazendo um cálculo aqui. Imagina, eu tenho uma equação que tem 5 equações dentro e eu preciso resolver essas 5 para ter o resultado dessa última, que é a composta dela. Eu preciso calcular a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta equação, de modo que
ao ter o resultado final e eu junto todos, eu mantenho a consistência, chama isso de consistência da informação. Porque adianta eu calcular essa e não saber como está a outra e a outra, porque eu preciso, porque elas são compostas, ela compõe um todo. Então eu preciso garantir isso. Vamos ver como fazer isso. É um pouco, parece, é meio abstrato, assim, meio viajoso, mas é mesmo. Não parece não, é meio abstrato, mas é bem legal isso aqui. Vai ver a parte de hierarquia e organização das memórias, como as memórias principais são acessadas, a memória cache, a memória, que é a memória virtual. Né? Quem já mexeu com gamer, eu acho que não é do tempo de vocês, eu também não sou tão velho, né? Mas eu peguei uma fase que o meu primeiro computador foi um Pentium 4, com 2 GB de RAM. Voava a máquina. Mas alguns jogos, né? Eu sempre gostei muito de jogar. Alguns jogos ele exigia um pouco mais de memória. Aí para isso tem algumas coisas que você poderia fazer, que é criar memória virtual a partir da memória do HD, que é uma memória não volátil, que é uma memória que não se expira. Então tem as gambiarras de usar a memória virtual, que é uma memória fake, virtual mesmo, mas que ela usa alguns endereços de memória do HD. Não é do tempo de hoje. Vocês, o celular hoje tem quantos gigas de memória? 16, 8. Muito melhor do que o meu Pentium 4. Então, o que é a parte de sistemas... desculpa. Vamos também ver a parte de entradas e saídas, barramento. Tá bom para você ver? É melhor vir para cá, não? Tá bom, tá bom. Barramento, entradas e saídas, o mapeamento de memória. Vamos ver os padrões de arquitetura. Vai ver a parte de multiprogramação, a parte de paralelismo, mas também nível de processador, introdução a arquiteturas dedicadas. Então, é uma tonelada de conteúdo e muitos deles são teóricos. Vamos ter algumas práticas ao longo da disciplina, mas eu ainda não decidi ainda como vai ser essas práticas. Eu ainda estou meio me organizando ainda para saber. Sobre o contato e avaliação, eu ainda não tenho um lugar para ficar. As salas estão reformando, mas por enquanto eu estou ficando ali na sala do professor João Borges, não sei se vocês sabem, ali no outro prédio, ou no laboratório LabPi, eu acho. Eu estou em um desses dois locais, por enquanto. Eu ainda não sei onde eu vou ficar. Ainda estão construindo as salas. Os horários de atendimento, assim, acabam sendo muito flexível. Basta mandar uma mensagem. Eu vou estar aqui de segunda a quarta-feira com vocês. O e-mail é thomas.flores@ufrn.br e tem o site da nossa disciplina. Vocês puderem apontar aí para ver se está funcionando certinho. Deu certo? Ah, beleza, show. Aí vocês podem descer aí, vocês vão encontrar você vai ter uma caixinha assim, onde vai ter slide, vai ter o nome, tipo, aula 1, o nome da aula, né? Aí tem slides e vídeo. O slide já tem, que é o que eu preparei para hoje. O vídeo ainda não, vai sair assim que eu terminar a aula e eu edito e coloco já no canal do YouTube. Aí você se inscreve lá também, que eu estou nessa campanha, né? Provavelmente serão 3 avaliações, a pessoa tem que ser blogueirinho também, né? 3 avaliações. Ainda vou decidir se... Pode falar. Ainda estou decidindo, mas provavelmente por aí. Ou vão ser provas, ou vai ser 2 provas e um trabalho, ou a gente vai misturar, certo? Como é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina, como eu disse, né? Eu peço até desculpas a vocês, mas eu ainda estou me habituando para ver qual a melhor forma de avaliar isso. Mas provavelmente será isso. Vão ter trabalhos, não tem para onde fugir. A nossa bibliografia base serão essas.
arquitetura e organização de computadores, a organização e estrutura de computadores e Computer Organization Design. Não tem como, não consegui achar a versão em português dessa, mas não sei se a biblioteca tem essa versão em português. Mas essa e essa aqui já daria para suprir bastante, o que vamos ver aqui na disciplina. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Foi sim. Oi? Não, definitivo. Sim, eu posso criar um grupo da turma. Deixa eu ver se eu anotar. Deixa eu ver se tem lápis aqui. Se não, dito para vocês conseguem anotar aí? Só mando uma mensagem no final de semana, não, né? Depois das 20 horas. Brincadeira. Ops. É 83 o DDD. É 999 31 34 73. Isso é um 4. Parece um 9, mas não. Ah, é meu nome, né? É aberto. No... Aparece de. Mas eu acho que no site tem todos os meus contatos, exceto o WhatsApp, né? Porque eu ia deixar o meu WhatsApp aberto na internet. Informações. Tô também no grupo Informações BS Informações. Informe-se lá. Eu tô lá. Eu falei se haveria aula essa semana, né? Foi você que perguntou? Tá. Beleza. Então, para hoje, vamos estudar um pouco da história dos computadores, definir o que é arquitetura, o que é organização, definir o que é computador multinível. Então, basicamente, a definição de arquitetura, definição de um computador é uma máquina criada para ajudar os seres humanos a resolver problemas, né? Realizar tarefas e lidar com informações de forma rápida e eficiente. Esse rápida é meio relativo. Vocês vão perceber no começo da história do computador que o rápido dele era horas, né? Hoje em dia, o nosso rápido é nanosegundo. Mudou a escala aí, pelo menos em 1 milhão de vezes ou 1 bilhão de vezes. E eficiente, né? De forma a obter o resultado que se espera. Ele é capaz de receber esses dados, então, nota que ele precisa, de fato, ter um input, ele precisa processá-lo e precisa apresentar resultados. Parece um pouco com nós, seres humanos, né? No começo da história dos computadores, antes mesmo de começar as histórias dos computadores, é meio um papo meio viajoso, mas as pessoas pensavam como seria computador meio como uma magia, assim. Os primeiros computadores pensados eram golems. Não sei se você já ouviu essa terminologia. Quem gosta de RPG, universo de fantasia, já ouviu falar de um golem, que é basicamente uma criatura que faz o que o mestre manda. Então, eles tinham uma noção de que precisaria, de fato, construir algo que obedecesse o ser humano e diminuísse o trabalho que o ser humano traria. Hoje em dia é muito fácil. Você quer fazer um slide, você entra lá no Gemini e coloca, sei lá, cria um slide com a apresentação, não sei o quê, levando em consideração esses 3 livros. Ele lá processa e você já tem seu slide lindo e maravilhoso. Né? Então, esse conceito de computador ele é muito, muito primitivo. Então, os primeiros computadores que foram inventados para ajudar os cálculos eram chamados de ábaco. Alguém já ouviu falar de um ábaco? Um ábaco nada mais é do que umas pedrinhas que você utiliza ela movendo para cima e para baixo para fazer conta. Então, basicamente, você move a pedrinha para cima ou para baixo e você consegue calcular o resultado
da sua conta que você quer fazer. E a origem disso aqui é desconhecida, né? Eles são um instrumento de cálculo muito, mas muito antigo. Né? Depois disso veio uns mecanismos de anticitera, por volta de 80 a 100 anos antes de Cristo. Então, imagina aí, há 2.100 e pouquinhos anos atrás. Então, ele era usado principalmente pelos gregos para fazer cálculos astronômicos. Então, ele usava esse mecanismo. Aqui não dá para ver direito, mas é uma pedra gigante que eles apontavam e conseguiam, por meio dos astros, calcular os eventos. E isso aqui muito antes de Cristo, né? Ele calculava eventos como chuva, como tempestade, se a colheita ia ser boa, não ia, né? Onde ia estar os astros no céu. Então é meio Cavaleiro do Zodíaco, isso aqui. E depois vem uma prensa de Gutenberg. Isso aqui já é depois de Cristo, em 1440. Então, isso aqui revolucionou o mundo, daqui para cá. Por quê? Foi a partir disso que veio a revolta protestante, né? A reforma protestante, onde o primeiro livro que foi escrito e se dá o sucesso da Revolução Protestante, a imprensa, que seria o primeiro, uma das coisas que eles queriam era a divulgação da palavra de Deus, que antes só tinham acesso aquelas pessoas que tinham grandes bibliotecas, né? Então, para ter um livro estocado, tinha que ter uma sala dessa aqui gigante para ter um livro. Tinha que ter, tá em latim. Então, eram pessoas que, para ter esse acesso, tinham que ser instruídas, tinham que ter um grande poder aquisitivo, porque todos os livros até então eram escritos à mão. E quem escreviam isso eram os monges, né, chamados monges copistas. Então, a vida dos caras era escrever. Eles ficavam trancados só para escrever. Escrever, 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 escrever. Então, ele pegava uma cópia, por isso que é copista, né? Ele só copiava, copiava, copiava e divulgava. Já quando veio a prensa de Gutenberg, ele utilizava mecanismos de prensa mesmo, como hoje com a máquina de escrever. Em vez de ter uma máquina de escrever, tinha várias daquelas letrinhas compondo uma placa que, ao prensar, você tinha informação. Então, imagine, né? Isso aqui é uma grande revolução. A língua escrita, na verdade, é uma grande revolução. Antes, a informação, isso aí fica até uma dica, eu vou dar várias dicas de série para assistir aqui ao longo da aula, que é para vocês também, é importante vocês se motivarem, é importante ver que é possível. E antes disso aqui, da, da prensa, as informações eram passadas de forma oral. Então, através de cânticos, né? Então, aquelas comunidades tinham cânticos próprios, ditados próprios, que não era só algo cultural da pessoa, mas trazia ali uma certa informação. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem um livro muito bom que vocês podem ler, chama Nexus, que ele vai falar Nexus, N-E-X-U-S, que eu não lembro o subtítulo S, Da Era da Pedra à Inteligência Artificial, algo assim. Que ele vai falar dos processos de informação, como a informação eram propagada desde o tempo da pedra até hoje a inteligência artificial. Por exemplo, antes, no tempo da pedra, a sociedade era caçadora e coletora, né? Então, uma tribo ia para um canto, coletava a escassez dali, aí já se movia para outro canto, coletava e quando acabava ele se movia para outro canto. Porém, eles começaram a perceber que em tempos de seca ou estiagem, quando acontecia isso, aquelas tribos já não tinham mais, como eu posso dizer, como coletar nem tinha informação de uma dada região. Então, aquelas tribos começaram a se conectar com as outras para que, quando houvesse esses tempos de seca ou de doença, eles trocassem informação entre si naquela rede, por mais que eles vivessem isolados, e se reunissem para passar aqueles tempos. Então, tipo, lá do Homo sapiens, ele vai analisando.
até chegar, por exemplo, no nazismo. Como os discursos de Hitler conectavam as pessoas e fizeram aquelas pessoas fazer aquelas barbaridades que fizeram. Então, esse livro Nexus, ele vai falar disso, do conceito de informação em si. E nesse mesmo livro ele fala que o que mudou tudo isso foi a escrita. Antes, o que era falado verbalmente poderia ser facilmente distorcido. Agora tem um documento escrito que é possível rastrear o que foi escrito pelo primeiro documento. Então, se eu escrevo algo, eu tenho lá, e eu copio aquilo algo, eu consigo rastrear e ver qual foi a diferença e o que gerou aquela diferença. Já passando para depois, né, tiveram alguns, houveram os ossos de Napier, eles eram hastes usados para fazer multiplicação. Basicamente, era uma tabuada em ossos, onde ele conseguia utilizar linhas e colunas para fazer esses cálculos de forma fácil. Ao invés de estar calculando, ele pegava linha e coluna e sabia qual era a multiplicação daqueles números. Basicamente, ele transformou a tabuada em uma matriz. Em seguida, veio a régua de cálculo, já em 1622, inventada por William. Isso aqui é muito legal. Ela é tipo uma régua, de fato, onde você tem a multiplicação, os números em cima e embaixo e as operações na régua do meio. Então, eu consigo andar com a régua e fazer os cálculos das multiplicações, divisões, somas. Depois veio o relógio calculadora, né? Foi a primeira, de fato, a calculadora mecânica da história, meio que parecido com uma máquina de escrever, mas ela usava ponteiros de relógio para fazer esses cálculos. Depois veio a calculadora de Pascaline, então aqui ele fazia apenas soma, aqui eu já consigo fazer soma e subtração. Depois veio a calculadora de Lenz, ela era capaz de realizar soma, subtração, multiplicação e divisão. Então agora já podemos evoluir. Depois veio o tear de Gerard. Então eles faziam os cálculos como construíam um tecido. Isso aqui começa, de fato, as primeiras noções do que temos hoje como representação da informação por meio de bits. Não sei se vocês já tiveram... Vocês são de qual período? Terceiro, quarto, já viram representação em bit, em byte, pronto. Isso aqui foi a primeira forma de eles representarem um bit e um byte. O TA, ele usava cartões perfurados. Não sei se vocês já ouviram falar de cartões perfurados. Não? Pronto. É um cartão, de fato. E perfurado. Então, eu vou ter várias bolinhas no cartão. Certo? Essas bolinhas não estão perfuradas ainda. Certo? Vou perfurar agora. Por exemplo, se eu quero representar o número 1 nessa bolinha, onde é que eu furo? Aqui. Né? Um binário, né? Se eu quero representar o 2. O 3. Então, nesse tear de Gerard, foram as primeiras representações do que viria a ser depois os números binários, por meio de furo. Parece meio chato estudar isso, né? Mas vocês vão perceber mais à frente que muitas das coisas que a gente vai usar ainda são com base nisso aqui. Base nessa história aqui. Inclusive, tem muitas coisas que a gente ainda não usa, sei lá, de 1800 e algumas coisas, 1700 e algumas coisas, fundamentos matemáticos, porque a gente não tem capacidade de processamento ainda. Coisa que a galera formulou há 3 séculos atrás. Por isso que é importante entender um pouco. Eu sei que é meio, nossa, a calculadora, é besteira isso, mas vocês entenderem o mecanismo disso, abre a mente para entender outras coisas no futuro e correlacionar uma com a outra. Como isso aqui. Né?
O cartão perfurado, a gente poderia dizer um cartão de bytes e bits. Hoje, ao invés de ter um cartão perfurado, o que temos hoje? Isso aqui poderia ser muito bem um registrador. Isso aqui poderia ser muito bem um registrador. Isso aqui poderia ser muito bem a minha palavra. E isso aqui muito bem poderia ser um endereço de memória do meu registrador. E daqui você conseguiria ter a representação da informação. Isso tudo por conta de um papel. E é muito fácil de implementar isso no papel. Né? Você consegue fazer facilmente. Depois veio o aritômetro, né? São calculadoras mecânicas, então basicamente tudo que aquelas outras calculadoras faziam de multiplicação, soma e subtração, agora eu tenho uma calculadora comercial produzida em larga escala. Né? Imagine você vir para a universidade com isso debaixo do braço. Né? Vocês usam, eles deixam você usar HP aqui? Deixam? Maravilha, né? Usar HP. Plotar uns gráficos. Vocês podem usar assim, plotar um gráfico? No meu tempo também era muito caro. Eu nunca tive, não. Meus amigos, alguns amigos tinham. Era maravilha aquela calculadora. Botar um PDF dentro da calculadora, imagina. Hoje em dia, qualquer celular faz isso aí. Depois disso, né, veio o que veio revolucionar de fato a computação, que é a álgebra booleana. Então aqui, no caso, vai ser aprendido a fazer soma, subtração. Né? Então, eu poderia agora usar os meus cartões perfurados para fazer operações. Imagine, se eu tenho 2 cartões perfurados, né, eu consigo fazer a operação de soma com esses 2 cartões, subtração, multiplicação. E isso aqui revolucionou, de fato, a computação, mas isso aqui já é 1847. Aí, com isso, veio a máquina diferencial de tabelas, matemática. Aqui já entra uma matemática um pouco mais complexa. E depois veio a primeira programadora da história, que é essa Ada Lovelace. Né? Ela criava máquinas para fazer gráficos e música. Não sei se vocês já tiveram, eu não lembro o nome daquele instrumento, que você gira assim e toca musiquinha. Tipo, ela tem várias agulhas assim, xilofone, eu acho. É xilofone? Sabe qual é? Que ele vai passando assim e vai tocando a musiquinha. Eu tenho um em casa, depois eu vou trazer para a gente ver. Mas basicamente o que ela usava era a mesma coisa, programação. Então, cada linha que eu vou girando, eu tenho um número de bit que bate em uma das notas. Em uma das notas musicais. Lá, dó, ré, mi, sol. E vai tocando as musiquinhas. Então, ela usava isso para compor, criar gráficos e criar música. Primeira programadora da história, elegante ela, né? Vocês têm que vir assim, vestida assim, meninas. Dia que tiver aula de programação. Posteriormente veio a máquina de escrever, né? A primeira máquina de escrever comercialmente. Então, isso aqui você já conseguiria levar para um escritório. De fato, os cartões perfurados, como nós conhecemos, foram formalizados aqui em 1849. Porém, de já ter sido usado aqui a ideia desses cartões perfurados. Mas, formalmente, o conceito e como deveria ser preenchido em 1849. Né? Então, aqui eu tenho o meu primeiro processamento de dados. E, por incrível que pareça, é o mesmo criador da IBM. O cara que criou a IBM, que é top hoje em dia, foi ele que criou os cartões perfurados. Então, e a empresa está viva até hoje, né? Porque 200, 120, 180 anos, mais 178 anos de lá até aqui. E aqui vem o que quebrou e rompeu tudo, e é um cara que eu sou muito fã, que é Alan Turing, esse moço aqui.
que é utilizar, de fato, fitas, como nós conhecemos, como fita de filme. Não sei se vocês já tiveram esse desprazer de rebobinar um filme ou uma fita. Não é da geração de vocês. Eu peguei só o final, certo? É tudo que eu estou falando que é antigo, eu só peguei o final. Assim, quando já estava assim no instinto. Mas, basicamente, ele conseguia ler, escrever, apagar e apagar símbolos. Antes, por exemplo, se eu tinha um cartão perfurado, uma vez que eu perfuro o cartão, eu já não posso desperfurar o cartão. Eu teria que criar um outro cartão, reperfurar o cartão. Né? Já que não, com as fitas de Alan Turing, ele conseguia fazer tudo isso. E esses primeiros, que aqui é a concepção, que ele diz que ele é o pai da computação. Alan Turing. E fica a primeira dica de filme, né? Jogo da imitação. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não, vale muito a pena assistir. Programa aí pro final de semana. Chama a galera, pipoca. Jogo da imitação. O computador que ele cria, o nome desse computador se chama Enigma. Bem sugestivo. E ele morreu super novo, ele morreu com 45 anos, eu acho. 45 anos. E o que essa máquina de Turing fez? Ele teve uma importância extraordinária na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, eles tinham um tipo de criptografia. Essa criptografia, eu estou dando um spoiler do filme, né? Mas é a história, vou fazer o quê? Mas essa criptografia, ela durava 12 horas. Então, para a Inglaterra, principalmente, que trabalhou nesse projeto de descriptografia, o que acontecia? Os ingleses estavam fugindo e os nazistas destruindo todos os navios. Então, as pessoas estavam morrendo no meio do mar porque não conseguiam quebrar a criptografia dos alemães. Então, eles ficavam trocando informação e eles tinham 24 horas para quebrar a criptografia para saber a informação que estava sendo transmitida. E manualmente era impossível, porque tinha milhões de combinações possíveis para quebrar essa criptografia. Qual foi a ideia? Né? E ele chegou super novo, acho que com 24 anos ou 26 anos, para fazer isso aí. O cara realmente era um gênio fora da curva. Ele inventou essa máquina chamada Enigma, ele ganhou um projeto para fazer essa máquina Enigma, que o objetivo dessa máquina era pegar essas informações e fazer a descriptografia. Ele tinha que descriptografar a informação dos nazistas. E ele quebrou muita cabeça, assim, tentaram acabar com o projeto dele. Tinha um cientista que estava boicotando também dentro do projeto. E ele só conseguiu, de fato, quebrar essa criptografia graças a um relacionamento amoroso que um alemão tinha com a ouvinte da criptografia. Ela ficava escutando o que o alemão falava e ele ficava mandando mensagem para ela. E ele ficava mandando mensagem para... Desculpa. Ficava mandando a mensagem para a esposa dele, criptografada, e sempre no final da mensagem ele mandava um "eu te amo", algo assim, sabe? "Eu gosto muito de você, eu te amo". E era sempre a mesma mensagem. E essa mulher que era responsável de fazer a descriptografia manualmente, ela sempre começou a prestar atenção que no final dessas mensagens tinha sempre esse padrão. Então, por causa desse "eu te amo", ele conseguiu pegar todos os padrões históricos que essa mulher tinha recolhido para servir de input para a máquina, para ela aprender como quebrar a criptografia. Uma história de amor que... Então, ele conseguiu quebrar ele conseguiu descriptografar, de fato, a informação, e por ele ter descriptografado, ele salvou centenas de milhões de pessoas. Então, ele sabia, por exemplo, um navio inglês está passando em tal canto da costa. Essa informação os nazistas passavam para os submarinos irem lá e explodir o navio. E é uma história meio triste que durante a história, um desses navios eles precisavam confirmar essa mensagem. E nesse navio estava o irmão ou alguém da família de um dos pesquisadores do laboratório que estava fazendo o Enigma com ele, a máquina, né?
E eles precisavam destruir para confirmar realmente se a criptografia estava verdadeira ou não. Porque se ele desviassem naquele momento, os alemães saberiam que ele quebrou a criptografia e iam gerar uma nova criptografia. Então o cientista teve que deixar seu irmão morrer para poder confirmar a informação. E aí? Seria difícil, né, a decisão dessa. Após isso, veio o primeiro computador eletrônico programável, né, meu parente. Eu me surpreendi que eu não conhecia, Thomas Flowers. Né? Meu nome é Thomas Kevin Salles Flores. Né? Flowers, em inglês, é flores. Então, é meu primo aqui, por conta de um M, eu não sabia. Né? Foi uma grata surpresa. Então, o primeiro computador eletrônico programável foi por esse moço aqui chamado Thomas Flowers. Depois veio Von Neumann, que é uma estrutura de computador que é usado para fazer armazenamento. Essa arquitetura vamos estudar hoje na aula de hoje, né, se der tempo. Em seguida, começaram os primeiros computadores, de fato, a serem comercializados. Né? Primeiro eram computadores valvulados, de fato eram uns trambolhos desse tamanho, que ocupariam esse prédio facilmente. Então, daí você começa a ver, ó, 30 toneladas um computador. Né? E tinha 18 mil válvulas. Então, você acha que Caicó faz calor? Imagine operar esse computador aqui. Que você conseguiria, porque todos os outros eles já vinham com uma estrutura fixa, multiplicação, divisão. Nesse aqui você conseguiria dizer qual tipo de operação que ele poderia fazer. Você conseguiria de fato programar. Por exemplo, eu poderia programar ele só para fazer gráficos ou só para gerar música. Entendeu? Você conseguiria trocar a funcionalidade dele. Ele não era construído de forma fixa. Porque os outros eram, tipo, só consegue adição, multiplicação e divisão. Só consegue isso. Eu não consigo reprogramar ele para fazer exponencial. Nesse caso aqui, ele conseguiria fazer isso, mudando as válvulas. De fato, era mudar a válvula mesmo, assim, tipo, gigante. Então, aqui começa, né, os válvulas, depois começa um primeiro computador comercial, né, que já sem palavras, de 18 caracteres, de 12 caracteres cada. Desse saiu de 30 toneladas, ou aqui era um pouco mais de 1,5 tonelada. De reduzir bastante, né? Depois começaram a ver os computadores com mais palavras, então já começamos aqui. Até aqui foram as gerações, a pré-história e a primeira geração dos computadores. Depois começaram a ver os computadores movidos a transistores no lugar de válvulas. Então saíram de um trambolho deste tamanho para algo assim, pequenininho. E já começou a vir a programação em assembly e processamento em microsegundos. Então aqui era programado em segundos, né, na casa de segundos. Aqui já começou a programação em microsegundos. Já na terceira geração, eu já tenho circuitos integrados, como nós conhecemos hoje, né, não com o grau de miniatura que temos hoje, mas pequenos chips, e o processamento deles em nanosegundos. Daí, já vem a segunda recomendação de filme. Estrelas Além do Tempo. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme aqui é fantástico. Sou fãzão dela. Que é ela, essa atriz que fez A Cabana, né? Um livro... O livro não é um filme, né? Que tem que chamar A Cabana. Ela vai falar justamente dessa transição aqui dos computadores que precisavam ser programados. Né? A história dela que conta aqui são dos computadores da NASA. Na NASA, os cálculos eram feitos por mulheres, só por mulheres. E essas mulheres eram chamadas de computadores. Então, por quê? Porque elas faziam cálculos, basicamente isso. A função dela era fazer cálculo, só cálculo. Porém, nessa transição que houve da digitalização, essas calculadoras, mulheres, começaram a se tornar obsoletas. Por quê? A NASA estava adquirindo o quê? Computador.
de verdade, né? Não pessoas. Então, muitas delas iam ser demitidas, porque não fazia mais sentido eu ter mulheres fazendo cálculo se eu já tenho um computador. É meio que está acontecendo hoje com a IA, né? Tipo, eu tenho vários atendentes, eu crio um agente de atendimento que ele faz o papel de 10 atendentes ao mesmo tempo. Porém, ela teve uma sacada genial, que é, ao invés de se revoltar porque estava sendo substituída por um computador, ela foi e aprendeu a programar. E ela criou um curso de programação para as mulheres que eram computadores para elas não perderem o emprego dela. Então a história é muito bonita, porque ela passa nos Estados Unidos, né, numa época muito difícil de segregação racial. Então não é. Tipo, hoje temos racismo, vemos isso e isso é inegável. Porém, nesse tempo aqui era de um nível muito pior, do tipo de ter banheiro separado para pessoas brancas e pessoas negras. É. E é muito engraçado uma cena do filme que ela, tipo, o banheiro dela, por exemplo, ela tá aqui nesse departamento. O banheiro para pessoas negras era do outro lado do departamento, assim, muito longe. E ela precisava fazer os cálculos, né? Então ela saía correndo com as folhas assim para ir no banheiro, para enquanto ela estava lá no banheiro, fazer os cálculos, ela voltava correndo com as folhas, até que o chefe dela se vê essa cena e chega lá com o martelo assim, quebra a placa que diz que não poderia entrar mulheres negras, não só do banheiro, mas também a questão do próprio ônibus. Metade do ônibus era para pessoas brancas, a outra metade para pessoas negras. A biblioteca, pessoas negras não tinham acesso a um dado espaço da biblioteca. Inclusive era onde estava o livro de programação que ela precisava. Ela entra, pega lá escondido o livro, é bem legal. Outro filme aí para vocês assistirem que vale muito a pena. Depois vem a quinta geração dos computadores, né? Basicamente é o que estamos vivendo hoje, essa transição da quinta para a sexta geração. Estamos aqui. Basicamente são computadores, foram miniaturizados de maneira extrema. Então temos IA embarcada lá já, dispositivos móveis e sistemas de internet sem fio. É o que temos hoje, o que convivemos hoje. E aqui já estamos migrando para a computação quântica. Isso aqui é fenomenal. Aqui é a imagem de um computador quântico. Parece um negócio de outro mundo, né? Assim, meio alienígena. Mas é todo feito de ouro, né? É um material que precisa, por exemplo, né? Cobre, silício, essas coisas, eles têm uma condutividade baixa comparada com o ouro. O ouro é um dos metais que tem a maior condutividade. Então é o que consegue ser muito mais rápido. Então já temos computação quântica, né? Também temos a pseudoquântica, que são utilizar os cálculos de computação quântica num computador convencional. Por quê? Como nós representamos hoje a informação? Hoje a gente representa a informação no computador 0 ou 1, né? 0 ou 1. Já na computação quântica, eu posso ter 0 e 1 ao mesmo tempo. E 1 e 0 ao mesmo tempo. Por quê? Ele leva em consideração a presença do elétron e o sentido de giro dele, que é chamado de spin. Então, se ele está girando no sentido anti-horário, pode ser 0 ou 1, né, dependendo da programação. Se ele está girando no sentido horário, ele pode estar ligado, girando no sentido anti-horário, ou desligado no sentido anti-horário. Então, eu consigo ter 0 e 1 ao mesmo tempo. Basicamente, o que eu tenho aqui, eu estou fazendo 2 vezes, eu estou quadruplicando a capacidade de informação, dobrando, na verdade. Ao invés de eu ter 2 bits para representar, agora eu tenho. Ao invés de eu ter 1 bit para representar, agora eu tenho 2 bits. Então, eu tinha 0, 1, seriam 2, agora eu tenho 4 ao mesmo tempo. Isso aqui é fenomenal. E depois eu tenho a questão da computação molecular ou computação de nanotecnologia. Há um artigo bem interessante sobre isso aqui. Os caras pegaram o coração do sapo gigante. Coração mesmo.
Ele transformou o coração do sapo gigante em um cubo. E dividiu isso. Ah, meu cubo não está muito bonito, mas faz de conta que é um cubo, tá bom? Pegou em um cubo. E eles perceberam que o coração do sapo gigante, ao ser aplicado algum estímulo nele, ele se contraía, mesmo depois de morto. As células ainda estavam vivas. O que eles fizeram? Eles modelaram o cubo, um corte do cubo do coração mesmo, molecular, de forma que, dependendo da região que eu tire desse cubo, eu consiga ter movimentos inteligentes. Então, eles programaram o coração de um sapo. O tecido do coração de um sapo. Imagine só. E a perspectiva desse artigo aqui, eu esqueci de colocar o link, peço perdão. Mas a perspectiva desse artigo aqui é o que eles fizeram. Eles retiraram mesmo. Imagina um jogo imagina um cubo mágico onde eu vou tirando as pecinhas dele, aquelas coisinhas. Dependendo da cor que eu tire, da peça que eu tire, da posição que ela tá, eu consigo dar um movimento para o cubo. Foi o que eles fizeram com o coração, com um pedaço do tecido do coração. Bizarro, né, não? Qual é quando eu li esse artigo, acho que faz um ano mais ou menos, eles estavam com perspectiva, inclusive um brasileiro trabalhando nesse projeto aqui. É um projeto americano, se eu não me engano. Qual é a perspectiva de trabalho futuro disso aqui? É usar as células do cérebro para controlar a ação de cada pedacinho desse, ao mesmo tempo. Diga aí. Bizarro, né? Chega a ser assustador mesmo. Chega a ser assustador. Então aqui eu estou falando computação de nanotecnologia e computação molecular. Então, de fato. E por fim, vem os computadores neuromórficos. É um nome bonito para que, ao invés de eu ter circuitos que são programados por 0 e 1, eu vou ter circuitos que são programados de forma a simular as conexões neuronais do nosso cérebro. Também é bem bonito o circuito disso aqui. E aí não tem limite, né? Daqui para frente é Star Wars. Aqui. Galera, buraco de minhoca, essas coisas assim, muito louco, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas ainda, né? Eu acho que já tem muito mais coisa para cá que ainda não foi revelada. Alguma dúvida até aqui nessa história? Tá. E que horas vai ser essa aula? Acabou, né? Até meio dia 20? Tá. Então vamos só terminar Von Neumann e amanhã a gente termina o resto do conteúdo. Só para fechar essa parte. Então, com isso, fica claro que existe primeiro uma divisão clara na evolução e principalmente que durante essa evolução a maior necessidade que tinha era da necessidade de programar esses computadores. Então fica claro que eu preciso de fato ter uma arquitetura que eu consiga reprogramar, porque no começo era muito difícil ter aquelas arquiteturas fixas e não reprogramáveis. Com isso, nesse contexto, surgiu esse moço aqui, Von Neumann. Do lado de quem? De Oppenheim. Então, só dois gênios da história, né? Um não foi muito bem, assim, o que ele ajudou a fazer. E aqui fica a dica do segundo filme, Oppenheim. Aqui está meio ruim a imagem, com toda a claridade. Mas, vocês já assistiram esse filme, Oppenheim? Nossa. Então, Von Neumann estava ajudando no projeto dele, da construção da bomba atômica. Então ele estava lá, esse moço aqui. Com o mesmo ator que faz Doutor Estranho.
Ele é um húngaro-americano, né, nascido em 1903. Ele participou, né, do projeto Manhattan, que é o projeto da bomba atômica, que soltaram lá em Hiroshima e Nagasaki. Ele também participou do projeto da criação do ENIAC e do primeiro computador da história, né? No caso que o ENIAC foi o primeiro computador da história. E basicamente o que Von Neumann quis estruturar no computador com base em tudo que foi construído. Ele queria que os dados e as instruções fossem armazenados no mesmo estado de memória e que a CPU, né, que é a unidade de processamento, executasse os programas e buscasse as informações de maneira sequencial. Isso aqui é bem importante. Então, a principal característica é aqui. Eles armazenam na mesma unidade de memória os dados e as instruções. Ou seja, se eu quero somar 2 mais 2, quais são os dados aqui? 2 e 2, que está num lugar de memória. Qual a instrução que eu preciso fazer? Adicionar. Então, tem que estar no mesmo local físico da memória, não no mesmo endereço, certo? E era feito de maneira sequencial. Então, a unidade central de processamento ela era responsável por executar essas as instruções de programação, ou seja, tendo ela a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores, onde a unidade de controle ela coordena as operações, né, e a execução das instruções desse programa, ela interpreta as instruções, porque lá eu não vou botar some, escrever, vai ter lá add ou move, que seria mover. Então, ela é responsável por interpretar esses sinais ou esses comandos e acessar os registradores, tanto para aquisitar essas informações, como para realizar as operações na unidade lógica aritmética e transferir entre os dados entre a memória e o dispositivo. Imagine, eu tenho um dado na memória, eu preciso no computador, né? Eu somo e preciso colocar isso num display aqui, de 7 segmentos. Que sai aqui 2. Desculpa, sai 4. Eu preciso transferir esse dado da memória para uma posição de um pino de saída, um pin out. Então, quem é responsável de fazer isso? A CPU. Por isso que quando a gente vai comprar um computador, a gente vai ver lá 2.4 GHz, né, 3.2 GHz. Isso é a frequência de clock, que é a velocidade com que a CPU executa as informações. Nada mais é do que isso. Né? De maneira simplista, né? Essa palavra, né? Mas já vem a unidade lógica e aritmética. Ela é responsável por executar essas operações matemáticas, né, sobre os dados. Operação aritmética, que a gente está falando soma, subtração, multiplicação. Operações lógicas, a gente tem AND, OR, NOT e XOR, né? Eu lembro quando eu estava estudando circuitos digitais na minha graduação, em 1932. O professor pediu para fazer um circuito todo só usando NAND. Todo só usando NAND. Quase que eu enlouqueci. Hã? Sim, eu tô brincando. Há muito tempo atrás. Só usando NAND. Então foi suado para simular o circuito. Nunca mais eu quero fazer aquilo na minha vida. Nem desejo para ninguém. Então, fazendo essas operações, usando o FPGA, ainda por cima, para acabar com tudo. Vocês já aprenderam o FPGA? Ainda não. Já? Ah, sim. Quem sabe eu chego nesse nível. Então, vai fazer a comparação dos valores
Já os registradores, eles são lugares da memória para armazenar a CPU. E eu tenho alguns. Ele dá essa aula há 12 anos, eu acho. Não, eu sei. Não, eu tô dizendo, ele chegou nesse nível porque ele dá essa aula há 12 anos. Talvez daqui a 12 anos eu consiga fazer isso, ou não. Enfim, eu tenho alguns registradores, a gente vai estudar com calma cada um deles, mas futuramente, né, de fato, implementá-los. Seria armazenar os endereços da próxima instrução, no caso aqui, contador. Tem um instruction register, que armazena a instrução a ser executada, por exemplo, o ADD, o SUB, né? E tem um registrador de propósito geral, que basicamente ela armazena os dados intermediários usados nas operações da unidade lógica aritmética. Então, vou ter memórias são basicamente que armazena temporariamente esses dados de instrução do programa. Então, são usadas pelo processador. Ops, era para ter uma imagem aqui. Também tem os barramentos, que é como esses diversos componentes, desde a CPU, a memória, o registrador, funcionam entre si. Então, vou ter os canais de comunicação responsáveis por conectar, esse, no caso, é o canal de comunicação responsável por conectar. E tenho esses três tipos de barramentos. Eu tenho os barramentos de dados, né, que transportam os dados entre a CPU e a memória aos dispositivos de entrada e saída. Tem os barramentos de endereço, né, que indica qual é a posição da memória que deve ser indicada para acessar e deve ser acessada. E o barramento de controle, que controla os sinais, já está dizendo, né, ele faz a sincronização entre todos os barramentos. Isso aqui é importante manter a sincronização, né, porque se não manter a sincronização, seu programa vai crashar, né, falando mais em alto nível. E eu acho que por hoje é só. E amanhã a gente continua com a parte de arquitetura e organização propriamente dito.